Eu sou o seu amigo Flávio Vale. Ela é uma referência na ufologia. Estamos falando de Verônica Paz Wells e também conosco o Ronan Gotti. Verônica Paz Wells, olha, o lema deste canal é conte-nos tudo e não nos esconda nada. Quando tudo começou na sua vida? Eu venho de uma família de pessoas que, de uma maneira ou de outra, tiveram sempre interesse em relação à vida extraterrestre. Meu pai, ele era membro da Sociedade Peruana de Astronomia e ele acompanhava naquela época, estamos falando dos anos 50, a todas as informações que vinham dos Estados Unidos em relação a observações, estranhos objetos, ao caso de Roswell, enfim, ele acompanhava toda essa informação e ele apresentou à Sociedade Peruana de Astronomia de que abrisse um espaço para também a investigação de fenômenos aeroespaciais desse tipo, do fenômeno OVNI. Eles não gostaram muito da ideia, eles inclusive a rejeitaram, e aí meu pai decidiu se abrir em relação a eles e criou o Instituto Peruano de Relações Interplanetárias. Nessa associação, ele acabou justamente estabelecendo contato, comunicação, trocas, inclusive com grandes personalidades da época do fenômeno ufológico, Herman Ober, Warner Brown, enfim, pessoas que de uma maneira ou de outra já estavam aceitando e buscando saber mais a respeito do próprio fenômeno. Então, praticamente, eu me criei numa casa onde falar de extraterrestres, disco voadores, contatos, era café da manhã, almoço, jantar e tudo. Então, praticamente, toda a família acabou tendo esse gosto, esse interesse por saber mais a respeito da realidade extraterrestre. Com os anos que passaram, a gente, claro, ficava indo acompanhando meu pai para fazer investigações de campo, lugares onde tinham sido vistos, tinham pousado, tripulantes tinham aparecido, enfim, a gente acompanhava esse tipo de pesquisa, investigação de campo. E por volta dos anos 70, surgiu a informação de que um grupo de pessoas na Colômbia havia conseguido estabelecer um contato inteligente com seres extraterrestres. Isso quer dizer que, através de uma comunicação telepática, eles tinham combinado um local, uma hora, para um avistamento, uma confirmação. E eles tinham ido ao local e realmente o objeto tinha aparecido. Isso gerou uma palestra no Instituto por parte do Dr. Víctor Yáñez Aguirre, que ele era inclusive médico do Hospital Militar, na qual ele comentaria, passaria a narrar todos os detalhes de como isso aconteceu, o que houve, como que realizaram o contato, quem foram os sensitivos que estabeleceram esse contato telepático e, claro, como tinha sido o resultado. Meu irmão e eu, a gente ficou ouvindo justamente a palestra e a gente se olhou e falou, puxa, por que a gente não tenta fazer o mesmo? E aí, quando a palestra acabou, a gente se reuniu com o resto do pessoal, que eram também filhos de pessoas que participavam do Instituto, e a gente decidiu fazer um teste, uma prova, a ver o que acontecia. E aí, a gente se reuniu na minha casa e na sala a gente procurou fazer um exercício de meditação, relaxamento e tentar estabelecer um contato mental. Todos tentaram fazer
tipo de comunicação, contato, e no final, meu irmão fez justamente a tentativa e ele sentiu uma coisa muito forte e jogou a caneta, não quis mais continuar. E aí minha mãe e minha irmã chegaram perguntando justamente o que a gente estava aprontando, o que a gente estava fazendo. E a gente contou o que estava mais ou menos intentando fazer. Aí meu irmão comentou com elas e elas forçaram, vamos mostra a gente como vocês estavam fazendo. E aí meu irmão, com minha mãe e minha irmã, tentou fazer novamente esse tipo de comunicação, esse tipo de contato mental. E dessa vez ele começou a rascunhar no papel: sala de jogar boa para contato, meu nome é Oxalc, podemos falar de extraterrestres. E aí, puxa, todo mundo ficou, minha nossa senhora, blá, blá. Ficou aquele espanto geral em função do que tinha acontecido. Minha irmã já passou a ligar para todo mundo, contando o que tinha acontecido, e a partir daí, praticamente que várias noites durante a semana, o pessoal vinha para minha casa, na sala, e tentava fazer comunicação novamente, e meu irmão fazia justamente as vezes, digamos, do copinho, do recebimento das informações. Eu praticamente estava na faculdade, na universidade, e eu chegava tarde para casa. Aí, um dia, eu cheguei, fiquei vendo toda esse emaranhado de gente fazendo perguntas a respeito justamente de o que eu estou lendo, o que está acontecendo, como que coisas estão sendo em função do contato, blá, blá, blá. Aí eu fiquei meio pé da vida. Chega para meu pai e falei, pô, isso aqui está virando uma chacota, né? Isso aqui está virando uma brincadeira, tá virando uma sessão espírita, tentando contatar extraterrestre para perguntar coisas banais. E aí meu pai falou, não, nem liga. Aí eu entrei na reunião e perguntei para meu irmão se eu podia fazer algumas perguntas. Falou, sim, não tem problema, pode. Aí eu falei, você é de carne e osso? Falou, sim. Você, onde está? Eu estou em Ganímedes, satélite de Júpiter. Pô, vocês têm uma base, alguma coisa lá? Sim. Você está entrando em contato com a gente para oferecer alguma informação, algum conhecimento? Falou, sim. Falei, você poderia provar para a gente que você é real, que esta experiência está sendo real? Falou, sim. Pronto. Onde, quando e como? Fala para ele. Aí ele falou, 80 quilômetros sul de Lima, colocou a data, em janeiro, e nós estávamos já saindo de férias, eu estava saindo de férias da faculdade, falei, pronto, nós temos agora uma desculpa para ir a campo e tentar ver o que acontece. Ok, todo mundo fala legal. Então, toda aquela filharada, aquele pessoal, garotada, todo moleque, eu acho que era a pessoa de maior idade dentro do próprio grupo, e decidimos, vamos para lá? Vamos. Ok. Aí a gente se reuniu, se organizou, e um dos rapazes, Juan Acerbo, falou, minha mãe tem uma casa, digamos assim, na urbanização Papaleão 13, no sul de Lima, na região de Chilca. A gente pode ir lá, a gente fica como base e a partir daí a gente vê para onde vai, para onde eles nos ligam. Falei, ok, joia, perfeito. Então todo mundo, mochila nas costas, chegamos para ir
justamente a Chilca. Aí estávamos nessa experiência de poder ir para Chilca. Chegamos lá, a gente se organizou mais ou menos para onde ir e chegando à noite a gente saiu para ir ao teu local onde eles estão indicando que teoricamente iriam aparecer. Aí chegamos à área, eu falei para todo mundo, vamos nos dispersar, vamos ficar cada um em lugares diferentes, porque se alguma coisa acontece, todo mundo vai poder ver a mesma coisa. Então, blá, 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 perfeito. Aí, chegar à noite, bastante frio, porque no meio do deserto. Aí, de repente, um dos garotos está na parte superior de um morro, acabou dando um grito. Oh, lá, vindo do mar. Aí havia uma luz que estava vindo em direção da gente, mas é um avião, é um satélite, é um balão sonda, o que é? Mas a luz vinha cada vez mais perto, mais perto, mais perto, e o pessoal começou a ficar mais próximo, mais próximo, mais próximo, até que de repente um objeto, a luz nesse sentido, ficou extremamente perto. Era um objeto lenticular, era como dois pratos de sopa colados com um segmento na parte central, onde dá para ver como um tipo de janelas, escotilhas, e dava para ver movimento, que ficava olhando pela janela. E aí todo mundo ficou paralisado. O que a gente faz? O objeto ficou parado no ar, simplesmente estático, como se estivesse pendurado por um cabo, alguma coisa, nesse lugar sem se mover absolutamente nada. Havia um zumbido no ar, como um tipo de enxame de abelhas, e a gente ficava se olhando e falou, e agora? Puxa, vão levar a gente? O que a gente faz? Como que a gente fica? Aí eu comecei a caminhar para ver aquele objeto. Minha nossa, era uma coisa impressionante. Nunca tinha visto algo assim. Aí eu fiquei na vertical do objeto, para ver se tinha um trem de pouso, tinha algumas patas, tinha alguma coisa com a qual ele normalmente aterrissaria, né? E, de repente, o objeto fez um movimento como balançando. Eu caí no chão, pensei que ia descer acima de mim, e, sei lá, iria me machucar, o que for, e saí correndo em direção ao meu irmão. Aí eu perguntei, e agora, o que eles vão fazer? Eles vão descer? Eles vão aparecer? O que vai acontecer? Aí ele falou, não, eles estão falando que, como você perguntou, eles vieram para provar de que estamos em contato, o contato é real, e eles estão afins de continuar. Aí bastou acabar de dizer isso, o objeto fez um movimento em curva circular, onde ele se encontrava, ampliou justamente a curva, passou por em cima da gente e se disparou em direção ao mar. A gente catou as mochilas, as coisas, tudo que nós tínhamos lá, voltamos para a casa de Juan Acerbo e Dona Maruja, que era justamente sua mãe, pegamos todas as nossas tralhas e saímos para a estrada para pegar o ônibus e voltar para Lima. A gente estava totalmente
abismado. A gente não sabia se a gente tinha sonhado ou a gente tinha tido uma alucinação coletiva e o que tinha acontecido. Ficamos comentando no ônibus o que a gente tinha visto. E aí chegamos na minha casa. E, claro, tá todo mundo no prego, era madrugada praticamente. E a gente largou todas as mochilas, todo mundo estava dormindo no chão, todo mundo cansado. E eu corri para o quarto do meu pai. E eu chacoalhei ele, não ficou muito contente com isso. E falei, pai, a gente viu um disco voador. Ele falou, o quê? A gente foi para o meio do deserto e a gente viu um disco voador. Não, você está brincando. Você pensa que um grupo de moleques extraterrestres vão vir para conversar com um grupo de moleques? Pelo amor de Deus, tem coisa mais importante para fazer? Não, pai, a gente viu, a gente esteve lá, eles apareceram. E aí meu pai ficou meio que não, não de bom humor, e a gente entendia a mensagem e deixei ele dormir. Aí eu cheguei para o grupo, que estava praticamente roncando no meio da sala, e eu cheguei para minha irmã e falei, pô, meu pai não acredita. Ele passou anos inteiros aqui investigando o fenômeno e de repente agora que a gente teve um avistamento desse jeito e não acredita na gente, falei, entre em contato com eles. Vamos ver se eles não podem dar uma prova para meu pai também, assim como deram para a gente. E fez comunicação. E eles marcaram tranquilamente uma nova data. Aí, uma vez amanheceu, meu pai estava se preparando para ir a trabalhar. Aí falei, pai, imagina que realmente a gente viu algo, alguma coisa aconteceu. Que esses senhores deram um tipo de prova, manifestação de que o contato é real. Agora, a gente vai de novo lá. A gente teve uma nova data marcada. Imagina se de repente alguma coisa acontece. E a essa altura do campeonato, o telefone de casa já ficava ligando totalmente por causa que os garotos já tinham voltado para casa, tinham contado para os seus pais o que eles tinham visto, o que tinha acontecido, e toda essa gente ficava ligando para meu pai para saber o que estava acontecendo ali no meio. Eu falei, pai, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião do instituto com todo o pessoal e vamos contar o que aconteceu e o que vamos fazer. Ok, foi marcado. Na reunião, todo mundo ficou naquela brincadeira. Os marcianinhos, eles vão vir fazer tchauzinho pra gente, eles vão descer para fazer o quê? Estão buscando novos espécimes para fazer abduções, blá, blá, blá. Aí falei, gente, isso aqui é o que aconteceu, isso aqui é o que a gente viu e a gente vai voltar para o campo. Aí todo mundo ficou naquela situação de ficar fazendo piada em relação ao próprio fenômeno. Aí eu falei para eles, gente, ok, a gente pode ter se confundido com qualquer coisa, ok, mas e se a gente não se confundiu? E se a gente realmente viu um disco voador, uma experiência de contato e aconteceu? Aí todo mundo ficou quieto. Aí eu falei para eles marcaram uma nova data para ir no mesmo lugar e eles vão aparecer novamente. E aí meu pai ficou, não. Aí eu falei, bom, e se você se perde no espetáculo? E se você se perde no show? Se vocês, de repente, não têm a chance de ver algo que vocês têm ficado caçando a vida inteira para
ter uma prova, ter algum elemento para confirmar as suas ideias, seus pensamentos a respeito de vida extraterrestre. Nós vamos lá. Nós vamos estar lá. O que vocês têm a perder? O que vocês têm justamente a perder em relação a essa situação? Nada. Se foi a viagem, pô, tudo bem. Se não aconteceu nada, pelo menos derem uma saída. E se tiver a presença desses senhores de novo, vocês vão lamentar não ter tido a oportunidade de confirmar essa experiência? E aí todo mundo ficou naquela não, quem sabe, blá, blá, blá. Aí falamos, nós vamos, é aqui, é lá, tá. Aí chegou o dia e nós fomos para lá e lá ficamos esperando com lanternas na mão, tudo para indicar onde nós nos encontrávamos. E de repente começou a chegar aquela fila enorme de carros chegando no meio no meio do deserto. E aí o pessoal começou a sair dos carros com garrafa de cerveja, com violão, com um monte de coisas, ficando fazer esse tipo de camping de praia no meio do deserto. Aí eu falei para meu pai, isso aqui se supõe ser um contato com seres mais avançados. E esse aqui é o exemplo que a gente está dando de que como que a gente está se preparando para esse tipo de oportunidade. Aí meu pai chegou para mim e falou, se eles vão aparecer, aparecem mesmo, se não, qualquer coisa. E aí eu fiquei pé da vida. Eu falei, puxa, minha Nossa Senhora. E aí meu pai chegou e falou, e aí? A que horas eles vêm? E de repente a gente viu no céu duas luzes viajando a uma relativa velocidade, acompanhando as estrelas e descendo, vindo em direção ao grupo, passando por cima de todo mundo. O pessoal ficou, todo mundo, digamos assim, arrepiado em relação a isso, se jogando por aqui, se jogando por lá, pensando que eles iam chocar com a gente, bater com a gente. E de repente subiram de novo no céu e desapareceram. Todo mundo ficou quieto, em silêncio. E aí de repente, como no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que tem a torre do diabo e aquela nave cheia de que parece um árvore um árvore de Navidad, de Natal, com todas aquelas luzes. Uma árvore de Natal com todas aquelas luzes, aparece por trás da Torre do Diabo. Atrás das montanhas começou a aparecer uma luz forte. E era um objeto extremamente cilíndrico, parecia como um zeppelin, uma coisa parecida, com luzes no meio, que ficavam justamente em sequencial. Aí todo mundo estava naquele esquema de simplesmente ficar olhando para aquilo e não acreditando no que estava acontecendo. Aí novamente os pequenos objetos apareceram de novo, passando por cima do grupo, fazendo mil e uma manobras. E aí, mais ou menos tudo teria demorado máximo 1 hora. E aí, de repente, foram embora. E aí todo mundo ficou olhando para aqueles objetos desaparecendo em direção ao oceano. E de repente decidiram olhar para a gente. E aí a pergunta, como? Como foi possível isso?
como que vocês conseguiram fazer isso? Eu falei para ele, a gente não sabe. A gente simplesmente tentou fazer uma comunicação, um contato mental, e isso que aconteceu. A gente vai continuar adiante fazendo esse tipo de experiências e vendo o que vai dar. E aí, todo final de semana, a gente acabou indo para essa região ao sul de Lima, em Chilca, e sempre eles apareciam. Vinham uma nave, um objeto, uma luz. Algumas vezes conseguimos ver que eles pousavam no topo do morro. Enfim, e aí continuou. Até que um dia, a coisa mudou de figura. Nós estávamos caminhando um pequeno grupo, indo em direção a uma área que a gente já tinha pego para fazer os nossos encontros. E meu irmão estava indo na frente com um outro rapaz, Cookie. Eu estava mais para trás. E de repente, meu irmão desapareceu. E aí todo mundo, cadê? Cadê? Onde está? Por onde foi? O que aconteceu? E aí aquele deserto à noite, uma boca de lobo completamente escuro. E a gente viu atrás das dunas uma certa luminosidade. Então a gente começou a se dirigir a esse lugar. E de repente a gente viu uma espécie de cúpula de luz, uma luz extremamente difusa, até que parecendo mais uma névoa compacta. Meu irmão, à frente dessa cúpula, e uma entidade, um ser humanoide, mas parecia um vikingo pelas características dele, alto, loiro, vestindo um tipo de roupa bastante diferente, parecia Luke Skywalker do filme Star Wars, e aproximando-se a ele, um em frente do outro, e a gente começou a descer em direção justamente a meu irmão. Aí ele deu meia volta, entrou dentro daquela luz compacta, pac, desapareceu. Simplesmente acabou, desligou. A gente chegou para meu irmão e falou, escuta, que foi isso? Que é isso? Aí ele falou, eles decidiram se mostrar e esse é o jeito como eles são. Puxa, Cacilda, primeira vez que a gente tinha visto como que eles apareciam. E aí continuamos indo para essa região praticamente quase que todo final de semana. E teve um final de semana que a gente foi até que num grupo pequeno para a mina, onde justamente a gente tinha os nossos encontros. E, como de costume, chegou um objeto, a gente viu uma nave vindo desde o mar até onde a gente se encontrava, e dessa vez esse objeto começou a descer. Descia, até o ponto de praticamente tocar o chão. A gente ficou congelado, né? O que vai acontecer agora? Vão levar a gente embora? Vamos ser abduzidos? O que vai acontecer? E de repente, uma porta, vamos dizer assim, se abriu na lateral e se transformou numa rampa. A luz que vinha dentro do objeto acabou iluminando
os morros, toda a região. E de repente, um ser um pouco diferente daquele que nós tínhamos visto antes se assomou e começou a fazer isso. E a gente falou, meu Deus do céu, e agora, o que a gente faz? Aí, vamos embora, isso aqui está ficando muito perigoso, não sei, a gente não está preparado para isso. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, estamos aqui tendo uma experiência extraordinária, incrível. Estamos vendo fisicamente uma nave pousada praticamente e os tripulantes aparecendo. Aí eu falei, gente, se a gente for embora e não aproveitar o que está acontecendo, será que a gente consegue viver havendo perdido esta oportunidade? A gente não sabe quando poderá acontecer novamente. Provavelmente nunca mais. E será que a gente consegue enfrentar a vida adiante tendo perdido essa oportunidade? E aí comecei a conseguir convencer a garotada para nos aproximar, para a gente tentar chegar perto. E pouco a pouco a gente começou a se aproximar do objeto, vendo que era realmente era uma lentilha, perfeitamente uma lentilha metálica. Não tinha janelas, não tinha nada. E aquela escotilha praticamente estava aberta. E uma entidade, um ser, aparecia claramente um jovem, continuava fazendo justamente esse sinal. Aí chegamos perto, olhando para ele, e ele era um pouco diferente daquele que nós tínhamos visto com meu irmão. Esse aqui era muito mais alto. O cabelo dele era quase que um branco prata, uma coisa assim. A pele dele era mais tipo bronzeada. Os olhos dele eram diferentes, eram quase como olhos de gato. Os traços dele eram bastante delicados, bastante bonitos, ele de uma beleza estranha, exótica. E aí é que ele começou a entrar para dentro da nave, continuando justamente a fazer esse gesto. E aí começamos a subir essa escada. E começamos a ver dentro da nave, era totalmente circular. Haviam outros seres como ele, postos em diferentes lugares. Havia um tipo de um segundo andar, como a sacada, no qual dava para ver duas figuras, eram duas mulheres, que elas observavam a gente desde o alto. Elas usavam um tipo de macacão, semelhante a um macacão de mergulho. Tinha um cabelo longo, super bonito. Não tinham qualquer tipo de detalhe de maquiagem, coisas assim. E eu era o último da fila. Aí eu olhava para dentro da nave e falei, não acredito. Olhava para fora, no meio do deserto, olhava para dentro, olhava para fora e falei, isso aqui é um sonho, isso aqui eu não acredito. Aí colhi meu punho e eu comecei a bater na fuselagem
da nave, na parte de fora, esse clã acabou justamente ecoando no meio do deserto. Aí olhei para dentro e o ser me estava dando uma olhada e esboçou até que um sorriso. Eu falei, minha nossa, me senti tão estúpida. Então, ou seja, minha nossa, está olhando para o pobre, digamos, subdesenvolvido humano que não está conseguindo entender o que está acontecendo. Aí ele continuou nos pedindo para entrar para dentro da nave e nos levou à frente a um painel onde tinha uma tela. Essa tela era retangular. E, minha Nossa Senhora, apareceu uma imagem incrivelmente nítida, super clara, a cores, e dava para ver que eram justamente a cidade de Lima, em que estávamos sobrevoando, como se fosse um robô, uma coisa assim. E aí, de repente, a imagem passou para dentro da minha casa, olhando justamente a gente conversando, discutindo. Eles tinham gravado as nossas reuniões, eles tinham gravado as nossas atividades. A gente nunca tinha visto uma câmera, um drone, alguma coisa que realmente pudesse dizer que tinha alguém lá. Aí, de repente, o ser mudou completamente a imagem. Começou a aparecer um lugar desértico. O céu era mais ou menos quase que laranja. O vento soprando de uma forma extremamente forte. E aí, Mito acabou perguntando para ele, esse aqui é o planeta de vocês? Esse aqui é de onde vocês vêm? E a gente ouviu dizer, não. Esse aqui é o seu provável futuro. A gente falou, pera, como é que é a história? Esse aqui é o nosso provável, possível futuro? Ele falou, é. E aí ele continuou dizendo, nós estamos aqui com a intenção de que vocês possam mudar esse possível futuro. Estamos aqui com a intenção de poder ajudar a que de repente esse futuro nunca aconteça. Agora, se vocês quiserem fazer parte deste experimento de troca entre nós e vocês e dermos possibilidades para que vocês possam mudar esse futuro, nós continuaremos a vir, nós continuaremos a nos encontrar, nós continuaremos a preparar vocês de uma certa forma para que tenham condições de mudar isso. Se vocês não querem fazer parte desse experimento, se vocês não querem assumir essa responsabilidade, se vocês não querem tomar esse tipo, digamos assim, de missão, este será o último encontro que nós teremos com vocês. Aí nos botaram para fora da nave. E aí ficamos caminhando em direção aos carros que a gente tinha deixado, totalmente perplexo, totalmente quase que em silêncio, não conseguíamos articular qualquer tipo de comentário. E a gente, quando chegou para os carros, a gente falou, bom, o que a gente faz? Aí eu falei para eles, gente, imagina, estamos vivendo a mais incrível
aventura de ficção científica na vida real. Vamos perder a oportunidade de continuar? Vamos perder a oportunidade de continuar a conhecer esses caras aqui e entender e ver até onde tudo isso aqui pode chegar? E aí todo mundo ficou naqueles comentários, será, não será, quem sabe, pode ser. Mas no final, a gente aceitou o desafio. E no seguinte final de semana, a gente voltou para Chilca e novas experiências começaram a acontecer. Em alguns casos, inclusive, nós fomos transportados, de uma certa forma, a diferentes lugares através de uns portais, através de o que eles chamam de Chendras, que são portais dimensionais de tempo e espaço. Exatamente como buracos de wormholes, que criam justamente esse tipo de junção entre um ponto do universo a outro ponto do universo. E a coisa continuou para diversos tipos de experiências cada vez mais próximas, cada vez mais, digamos assim, impactantes. Aí num dia, a gente recebeu uma comunicação. Bom, a essa altura do campeonato, praticamente todo mundo estava já em comunicação e contato. E a gente recebeu uma mensagem marcando que a gente fosse a um local na Cordilheira dos Andes, a um platô chamado Marcahuasi, e que lá seriam reveladas ou seriam passadas novas instruções. A gente decidiu quem iria, quem não iria, e ficamos um pequeno grupo de umas 6 pessoas e fomos em direção à cordilheira, a esse platô, no Marcahuasi. Chegando lá, tinha uma cabana que tinha sido a residência do professor russo, que tinha feito investigações arqueológicas da cultura Masma nessa área. E de repente, durante o dia, a gente viu uma nave em plena luz do dia chegando dentre as montanhas. E a nave estava chegando para o topo do platô. E a gente ficou correndo, chegando para lá, para ver aquele objeto. E o objeto pousou. Uma escotilha se abriu. E um cara relativamente alto, loiro, saiu e se identificou como Master Sharon. E ele diz para a gente: até agora nós temos preparado vocês em relação justamente ao contato. A partir de agora, vocês vão tornar público o que vocês têm vivido e como essa experiência tem acontecido. Aí eu olhei para ele e falei: você tá louco? Quem que vai acreditar num grupo de moleques que está tendo contato com seres extraterrestres praticamente na hora do café da manhã, no almoço, à noite? Quem que vai acreditar na gente? Quem que vai dar continuidade justamente ao que a gente está falando? Aí ele falou: não se preocupem. Se vocês precisarem da gente, nós estaremos com vocês. Eu falei: peraí, isso quer dizer que se a gente precisar provar o que a gente está vivendo, o que a gente está enfrentando, vocês vão
endossar através de uma experiência física, através de algum tipo de manifestação, falou sim, confiem na gente, entrou de novo na nave e foram embora. A gente voltou para Lima e exatamente meu pai, nessa hora, estava dando uma entrevista para jornalistas de El Comércio, o jornal praticamente local, e contando sobre extraterrestres, ufologia, enfim, todo esse tipo de coisas. E quando a gente entrou com todas as mochilas, todas aquelas tralhas, ele acabou, meus filhos acabaram de chegar e ter contato com extraterrestres. A gente ficou gelado. Falei, pombas. E os jornalistas abriram os olhos desse tamanho. Falaram, como que é isso aí? O que está acontecendo aí? E aí, lembramos de que os extraterrestres tinham nos dito para abrir a boca, contar o que estava acontecendo, e a gente fez isso. Aí no dia seguinte, no jornal do comércio, saiu uma história. Grupo de garotos mantém contato com seres extraterrestres no topo das montanhas da cordilheira. E aí, um tipo de deboche, praticamente em relação às experiências, chegando praticamente ao ridículo. E eu fiquei pé da vida também. Aí, liguei para o jornal, para o jornalista, falei, a gente passou para você informações extremamente impactantes, extremamente importantes, de um contato inteligente entre seres extraterrestres e seres humanos, e você coloca isso no jornal? Você coloca esse tipo de comentários? Não se preocupa. Inclusive, a gente gostaria de poder participar de uma experiência de contato de vocês para poder dar maior ênfase justamente à experiência. Eu falei para ele, depois do que você fez, esquece. Não tem contato, não tem nada para você. Infelizmente, você me desapontou completamente. E aí, ficou por isso. Mas a agência de notícias F de Lima mandou a informação desse artigo para a Espanha. E chegou para um jornal relativamente importante chamado Gaceta del Norte de Bilbao. Eles ficaram até que interessados em saber um pouco mais a respeito dessas experiências. E eles decidiram mandar ao Peru para provar ou desprovar ou checar o que estava verdadeiramente acontecendo a um jovem jornalista chamado Juan José Benítez López. Cético, não era um crédulo em relação justamente à presença extraterrestre. Ele estava praticamente no início de carreira e chegou a Lima. Chegou exatamente na noite em que a gente estava fazendo uma palestra em função de essas experiências e o que estava acontecendo. E durante as 2 próximas semanas, Benítez acabou vindo para casa, vindo para o instituto, gravando, entrevistando todo mundo, em função de saber e encontrar detalhes ou contradições em relação justamente a nossas experiências. Aí, depois de mais de 2 semanas de intensa checagem e entrevistas, ele chegou para mim e falou, olha, tudo o que vocês falam é muito legal, muito bacana, muito interessante, realmente, mas
Eu não tenho nenhuma prova do que vocês estão falando. Eu não tenho nenhum tipo de comprovação de que isso aqui é real. Se eu puder participar de uma das experiências de vocês, de confirmar que isto aqui é real, eu prometo, me comprometo como jornalista, chegar à Espanha e divulgar isso a nível internacional. Eu darei todo tipo de esforço para que isso aqui seja conhecido. Aí cheguei para ele e falei, Juanjo, isso aqui não depende da gente, não somos nós que fazemos a experiência, são eles. Eu vou levar teu pedido para eles e vamos ver o que eles têm a dizer, se eles aceitam o teu desafio ou não. Ok? Ok. Aí eu fiquei remoendo de que, minha Nossa Senhora, era a primeira vez que surgia a oportunidade de utilizar a mídia, nesse caso o jornalismo, para dar prova de que, pela primeira vez, extraterrestres e seres humanos estavam estabelecendo um contato inteligente. E aí falei, minha Nossa Senhora, isso aqui será super, super, super importante. E essa mesma noite, eu acabei fazendo uma comunicação, entrei em contato com os senhores lá em cima e a informação veio, sim, sem problema, dia 7 de setembro, a tal hora, em Chilca, e essas são as pessoas que podem participar. Aí eu falei, minha Nossa Senhora, e agora? O que eu faço? Aí fiquei, meu Deus do céu, isso aqui é super sério, super importante. Aí cheguei para meu irmão e falei para ele, olha, o Benítez acabou fazendo esse desafio, pedindo para a gente dar prova, e ele se compromete a fazer uma divulgação séria de tudo que está acontecendo. E aí meu irmão olhou para mim e falou, você está doida? Esquece. Já pensou de a gente levar esse cara para o meio do deserto e não acontecer nada? O que ele vai fazer? O que ele vai publicar a respeito das nossas atividades, do que a gente faz e o que a gente diz? Ele vai acabar com a gente, ele vai destruir a gente. Não, eu não vou entrar nesse jogo, não. Eu não vou fazer qualquer tipo de contato, comprovação, não. Aí eu olhei para ele e falei, meu, depois de tudo que a gente tem visto, de tudo que a gente tem experimentado, de tudo que a gente tem ouvido deles, você tem medo, você tem receio de repente a gente ir para o meio do campo e não acontecer nada? Falou, não, eu estou fora. Aí falei, meu Deus do céu, e agora? Aí cheguei para meu pai, eu falei para ele, olha, Benítez acabou fazendo isso, desafiando a gente, pedindo prova. Eu entrei em contato e eles marcaram uma data. E aí falou, meu Deus do céu, você está maluca, não pode, você não pode assumir essa responsabilidade. Imagina que se tem tudo errado, o que ele vai falar em relação ao Instituto, ao IPRI, em relação à minha reputação, ao meu trabalho, tudo que tenho feito por todos estes anos? O risco que você está colocando aqui é enorme, é extremamente comprometendo tudo que a gente tem feito até agora, destruindo praticamente tudo que a gente tem construído. Não. Você tá louco, esquece. Não. Fala para ele que, infelizmente, não, tudo bem, obrigado, mas não há nenhuma comprovação. E aí fiquei
pé da vida aqui de novo. E aí saí de casa. Aí fui caminhar em direção a um parque que tem perto de casa, do lado. E sentei uma espécie de uma mureta olhando para o mar. E aí fiquei pensando, meu Deus, tudo que a gente tem visto, tudo que tem acontecido, tudo que a gente tem experimentado, tudo que a gente tem recebido deles, tendo a oportunidade agora de provar de que isso está acontecendo, de que isso é parte da nossa realidade. Meu Deus do céu, é como dar uma facada nas costas deles. É como que praticamente não acreditar de que eles estarão realmente ali para a gente. E aí, de repente, eu ouvi na minha mente, falou, não, vai adiante. Eu falei, o quê? O que que você quer dizer? Vai adiante, nós estaremos lá. Leva Benítez a essa experiência em campo. Confia. Aí eu falei, meu, se eu chegar para a Benítez e falar, no dia 7 você pode vir, que tudo bem, a gente vai levar você. Meu pai, meu irmão, o grupo, todo mundo vai me crucificar, vai me massacrar. Tá louco? Ninguém vai endossar o que eu estou fazendo. Pelo contrário. Aí falou, confia, acredita. E aí, ante sua insistência, eu voltei para casa, peguei o telefone, liguei para o hotel. Ele não estava no momento. E aí deixei o recado. Uma meia hora depois, Benítez ligou para casa. Aí falei para ele, Juanjo, eles aceitaram o teu desafio. Eles marcaram uma data, dia 7 de setembro, para a gente ir ao deserto, onde eles deverão dar uma prova de que esse contato é real. Aí falou, puxa, 7 de setembro é meu cumpleaños, é meu aniversário. Falei, bom, esperemos que você tenha uma grata surpresa. Bom, aí, claro, todo mundo ficou sabendo, todo mundo ficou enterado de que eu tinha convidado a Benítez a uma experiência de campo com a possibilidade de comprovar que o contato era real. Bom, praticamente eu coloquei o inferno na terra e essa foi a semana mais terrível que eu podia enfrentar. Escutar comentários de que eu era absolutamente responsável, que eu não tinha a maturidade suficiente, que tinha um ego maior que o razoável ou que o aceitável, que eu era extremamente arrogante e prepotente. Enfim, escutei tudo e de tudo. Aí chegou o dia. De todas as pessoas do grupo, somente 3 decidiram me acompanhar. Ainda cheguei para meu irmão, falei, Sisto, vamos. Falou, não, eu não estou nessa, eu estou fora, eu não quero nem saber o que vai acontecer. E aí, Benítez chegou, em 2 carros, fomos em direção ao deserto de Chilca. A gente chegou lá, era inverno já, setembro,
o colchão de nuvens estava extremamente baixo, era praticamente um acolchoado completo, não se via absolutamente nada no céu. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Não vai acontecer. Benítez tinha levado uma câmera, mas dando uma olhada no próprio ambiente, deixou a câmera dentro do carro. Aí fomos caminhando até a mina e ficamos esperando. Aí ele chegou para mim e falou, a que horas eles vêm? Eu falei, 9h15 estarão por aqui. Ok. E aí fomos conversando sobre diferentes assuntos internacionais, mil e um detalhes, ideias, opiniões. E de repente, no meio da noite, uma das senhoras que estava presente deu um berro. Ah, que é aquilo? E aí todo mundo ficou olhando. E dentro do meio das nuvens, que justamente era um colchão de nevoeiro, dava para se ver claramente uma luz branca, uma luz extremamente potente que estava por trás das nuvens. Aí todo mundo ficou preso olhando para aquilo. E o objeto começava a descer através das nuvens e conseguiu sair do colchão de nuvens, mostrando a barriga praticamente, e uma luz ao redor, extremamente branca, brilhante. De repente, um pequeno objeto, uma canepa, uma sonda, saiu e começou a orbitar ao redor da nave. E mais adiante, um segundo objeto debaixo das nuvens. Benítez começou a caminhar em direção justamente àquele objeto inicial, ficando totalmente na vertical do objeto para olhar todos os detalhes possíveis. Não estava muito alto, estava relativamente próximo. E de repente o objeto projetou um feixe de luz para o chão, à frente de Benítez. O feixe de luz parou no ar. Não tocou o chão. Era um feixe de luz sólida. Ele ficou totalmente paralisado no meio do ar. Benítez deu um pulo para trás e saiu correndo em direção ao grupo. Aí as naves começaram a entrar dentro do nevoeiro de novo e desapareceram. Aí Benítez chegou para mim e falou, olha, eles não vão descer, eles não vão se manifestar. Falei para ele, já se manifestaram. O que você teve agora foi uma experiência extraordinária. Você não está preparado para qualquer tipo de contato mais próximo. Eles prometeram, eles cumpriram. E a gente voltou para Lima. Benítez, no dia seguinte, ele foi de novo ao mesmo local de dia para ver se seria possível, de alguma maneira ou outra, fazer uma trucagem, a ter, digamos assim, forjado toda essa experiência. E aquilo é simplesmente terra de ninguém, é um deserto, não tem absolutamente nada. E, claro, começaram os comentários, as informações, sim, porque nós temos prova de que o contato é real, nós temos conseguido demonstrar de que o contato inteligente está acontecendo, de que os extraterrestres estão em contato com a gente, blá, 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 blá. Todo mundo se esqueceu do inferno que me fizeram sentir a semana prévia justamente à saída. Ninguém chegou para mim, falou, olha, você tinha razão, olha, você foi persistente, olha, você confiou neles, olha, realmente a gente estava errado. Ninguém. Absolutamente ninguém.
E aí, nas semanas seguintes, claro, foram aquelas palestras, reuniões, em função do que a gente tinha acontecido, a gente tinha visto. E claro, o Benítez chegou para mim e falou: bom, realmente o que eu vi é algo extraordinário. Assim como eu prometi, chegando à Espanha, eu vou divulgar o que está acontecendo aqui. Aí Benítez retornou para a Espanha e acabou escrevendo, através da editora Plaza Janés de Barcelona, um livro, OVNIs SOS à Humanidade. Em 75, ele retornou ao Peru, desta vez com um colega, um fotógrafo, Fernando Mojica, e claro, eles participaram de uma nova experiência em campo. De toda essa experiência, Benítez escreveu vários livros, dentro dos quais todos eles se encontravam dentro da temática ufológica, já que ele era um cético, já que ele não acreditava que o contato fosse possível. E isso tornou o nosso grupo, de uma certa forma, mundialmente conhecido. Mas também, ao mesmo tempo, provocou uma onda de gente querendo ter acesso ao contato, querendo ter justamente a oportunidade de se relacionar com eles. Aí eu cheguei para o grupo e falei: gente, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode deixar essa gente simplesmente parada, sem ter nenhum tipo de retorno, resposta do que é possível ser feito. Não, nós não temos preparação para isso, nós não temos condições, nós não temos infraestrutura, nós não temos conhecimento suficiente para poder dar a estas pessoas algum tipo de subsídio. Aí cheguei para eles e falei: gente, da mesma forma como vocês não me apoiaram para levar JJ Benítez a campo, eu tenho um compromisso com esses senhores lá em cima e eu tenho um compromisso com as pessoas aqui embaixo. Alguma coisa tem que ser feito. Com sua aprovação ou não, eu vou fazer. E aí, formei a Missão Ramá e começamos a formar grupos. Criei um programa de trabalho nesse sentido, com uma guia de práticas para os grupos poder seguir. E aí começou aquele disque-disque. Porque Verônica pensa que ela é o centro do mundo, que tem a razão, que tudo que ela faz é o melhor, é extremamente arrogante, tremendamente egoísta, está tentando ser a dona do pedaço aqui, blá blá blá. E ficou um disque em Lima, que pelo amor de Deus me tirava já o sono. Aí eu falei para mim: bom, o que eu fiz foi pensando nas pessoas, pensando no mundo, pensando exatamente o que eles tinham pedido para a gente poder começar a ter a opção de mudar esse futuro. Eu trabalhava numa agência de publicidade que ficava a um quarteirão da Embaixada do Brasil. Aí eu fui um dia caminhando, passei pela embaixada e vi que bolsas de estudo para o exterior, ou para o Brasil, nesse caso, estão abertas. Eu falei: mas por que não? Aí eu fui, me postulei para justamente a vaga de psicologia e falei comigo: bom, se vocês querem que eu vá embora e deixe isso aqui nas mãos desta gente, que assim seja.
eu ganhei 2 bolsas de estudo para o Brasil. E cheguei para o pessoal do grupo e falei, gente, eu tô fora. Eu não tô aqui para deixar meu ego nas estrelas. Eu não tô aqui para ser melhor ou maior que ninguém. Tudo que eu fiz foi em função das pessoas. Tá aqui o que eu tenho feito até agora. Cheguei para meu irmão e falei, bom, vê o que você consegue fazer. Aí deixei o Peru, fui para o Brasil, comecei a estudar na Universidade de São Paulo. E minha prima, que tinha participado de algumas experiências em Lima, ela morava com minha tia em São Paulo, ela tinha uma turma de amigos. E aí ela tinha comentado com os amigos tudo o que tinha acontecido no Peru. E eles caíram em cima de mim com milhões de perguntas. E aí eu pensei, bom, quem sabe a gente pode fazer alguma coisa com toda esta garotada. E foi aí que eu comecei com a formação de grupos no Brasil. Ao longo dos meses em que passei a me adaptar, ambientar ao Brasil e conseguir falar o idioma português, a, começamos justamente também a ter a oportunidade de ir a campo, ter algumas experiências em campo, avistamentos, observações, enfim, tudo que tinha acontecido no Peru começou a acontecer no Brasil também. A formação de grupos, a formação, digamos assim, de experiências, a formação digamos, de um acúmulo enorme, digamos, de oportunidades de encontro. Eu acabei conhecendo o professor Fábio Pereira, que ele tinha um programa de televisão no canal TV Gazeta chamado Inteligência, e ele conhecia meu pai, ficou sabendo das nossas experiências também, e ele passou a me entrevistar, como algumas pessoas do grupo também, no seu programa, para buscar saber exatamente o que está acontecendo, como é que as coisas eram, como que as coisas funcionavam. E claro, isso acabou também promovendo tremendamente a curiosidade das pessoas em relação justamente ao contato, às nossas experiências também. E claro, recebemos uma onda de gente interessada, querendo estabelecer contato, ter também as mesmas experiências que a gente tinha tido. E, claro, formando grupos, tendo a possibilidade de levar essas pessoas a campo, enfim. E isso continuou ao longo. Passamos por diferentes, digamos assim, níveis. Uma das coisas que acabou sendo interessante e a um certo ponto decepcionante é que pessoas que conseguiram chegar a experiências extremamente interessantes, inclusive relativamente fortes, na verdade demonstraram estar em uma condição de competitividade comigo. Ou seja, elas buscavam de uma certa maneira me sobrepassar, buscavam de uma maneira ou de outra se sentir independentes dessa relação comigo, de ter de uma certa maneira autonomia, não somente nas suas decisões, nas suas experiências, nos seus contatos, enfim, de ter um certo tipo, digamos, de controle em relação ao processo como um todo. Então, ocorreram dissidências, ocorreram justamente rupturas, ocorreram pessoas que, num determinado momento, ficaram sugando tudo que podiam de mim,
e do conhecimento que eu podia ceder ou dar, para tentar mais adiante fazer por conta própria o seu novo modelo de processo de contato e comunicação. E, claro, isso acabou gerando dissidências, gerando formação de diferentes outros grupos que não eram e nunca foram mais diretamente seguidores dos objetivos originais. A raça humana, infelizmente, somos criaturas que, de uma maneira ou de outra, somos movidos pela curiosidade, pelo desejo de satisfazer, de conseguir, de uma maneira ou de outra, satisfazer todas essas dúvidas, todas essas inquietudes em relação justamente à vida, em relação ao que o universo tem. Mas uma coisa ficou muito clara. Dentro dessa curiosidade que o ser humano mantém, dentro dessa curiosidade que o ser humano quer, ele está ambicionando praticamente satisfazer apenas isso, curiosidades. Uma vez que essas curiosidades, perguntas, dúvidas acabam sendo satisfeitas, a situação perdeu, de uma certa maneira, o seu romantismo. A situação perdeu, de uma certa maneira, o seu atrativo. E elas, de uma maneira ou de outra, acabaram ou acabam retornando ao próprio sistema, retornando ao próprio dia a dia, às próprias atividades de trabalho, às próprias atividades, inclusive religiosas até. Porque o que eles queriam saber, o que eles queriam encontrar e determinar de que a vida existe além de nosso mundo, acabava sendo satisfeita. E a possibilidade de ter que enfrentar o mundo para mudá-lo não estava com elas. Era um esforço muito grande, era um desafio muito grande, era um tipo de sacrifício que não estavam afins de levar adiante. Então, ao longo de todos estes anos, praticamente 46 anos, desde que tudo isso aqui começou, eu tenho feito palestras, formado grupos ao redor do mundo, tenho visto gente tendo as experiências mais incríveis que Spielberg adoraria de poder reproduzir, mas que hoje não estão mais afinadas ou aderidas com todo este processo. Por quê? Porque realmente acabaram simplesmente satisfazendo essa curiosidade, satisfazendo essa dúvida, tendo uma história para contar a seus netos, tendo uma série de aventuras para dar não apenas mais sentido à sua vida, mas principalmente colocando-a por cima do normal ou comum ser humano. Pessoas que acabaram, que não tinham, de uma certa maneira, encontrado um sentido maior à sua própria existência, que não tinham encontrado uma motivação, ou que não se sentiam exitosas, triunfadoras, ou que tinham de alguma maneira conquistado a própria vida, através desta experiência passavam a ser especiais, passavam a ser um tipo de pessoa colocada num nível diferente. Se tornaram centro de atração em grupos sociais, grupos de amigos,
familiares talvez, mas apenas isso. Acabaram justamente buscando um certo tipo de destaque, um certo tipo de, digamos assim, de reconhecimento, não pelos motivos profissionais, culturais, conquistas econômicas, mas por ser algo diferente. E isso realmente acabou me decepcionando um pouco em relação à raça humana de forma geral. Mas o meu esforço, os meus objetivos, o meu trabalho continua. E quando coloco minha cabeça a dormir no travesseiro, eu tenho a tranquilidade de dormir convencida de que ao longo de todos estes anos continuo fiel ao compromisso que eles colocaram. É isso.